Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo Reto com a Suzana Marquisac. Oi, Suzane, tudo bem? Hoje temos tema novo para levar para o pessoal. Muito legal, Ivana. Boa noite para você, tudo bem? Vamos lá, então, vamos ver o que a gente pode contribuir para as pessoas que estão aí se profissionalizando, para o que elas podem fazer, o que elas podem usar, e nós estamos aqui para isso mesmo, né? Vamos lá, então, traz outro assunto novo. Bom, a gente está sempre indo nas redes sociais, nas pessoas que te acompanham e vendo quais são as maiores dúvidas e o que as pessoas querem saber. E a gente percebeu lá que as pessoas gostariam de saber sobre o rejunte, né? O que é aí a ação, o trabalho de fazer o rejunte, tá? Então, eu queria primeiro, a gente separou duas perguntas muito bacanas, que eu acho que vai ajudar muito o pessoal. Mas antes disso, eu queria que você fizesse uma introdução, que você falasse para a gente o que é o rejunte. Bom, muitas pessoas, Ivana, elas passam assim desapercebidos com o rejunte, e não tem nada errado, porque no começo eu também evitava de mexer no rejunte. O rejunte é aquelas, entre as pedras, né, que ficam, né, ela tem aquele vãozinho que fica, que quando a assoalho de madeira a gente chamava antigamente de gretas, né, que ficava aquelas gretinhas entre a madeira. E agora, entre as pedras, a gente chama de rejunte. Então, é um vão que fica, quando eles fazem o colamento das pedras, eles deixam um vãozinho. Algumas pedras, algumas empresas, eles deixam junta seca, que eles tentam aproximar o máximo possível as pedras, para que não precise trabalhar com rejunte. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, até mesmo a junta seca, ela começa a incomodar, porque ela começa a entrar as sujeiras ali dentro. Então, ele começa a ficar mais escuro, e às vezes tem a necessidade, não é em todos os casos, isso posso até considerar como uma exceção isso, né? Mas em alguns casos o cliente pede para abrir essa junta seca, ficar um pouquinho maior, para que possa se colocar o rejunte, tá? Mas isso depois de algum tempo. As juntas secas são apenas, nada mais, não é um rejunte. Antigamente as pessoas entendiam que era um rejuntamento que se chamava junta seca, que não tem nada a ver. Junta seca quando as pedras estão bem próximas, que não tem espaço para se colocar nem um pó de rejunte ali, nada que se coloque naquele local. E também acontece, em muitos casos, de um lado ser junta seca e do outro lado ter um vão maior. Isso tudo depende do profissional que vai fazer a colocação. Tem profissionais de colocação que são excelentes, existe todas as pedras iguais, bem como existe a falta de planaridade, que é uma pedra mais alta e uma mais baixa. Isso também é um problema, mas não é o nosso tópico de hoje. O que acontecia no começo? Normalmente eu ia lá, por exemplo, pegava uma pedra lá, um mármore branco, ia lá, restaurava o mármore branco e não fazia o rejunte, entendeu? Não limpava, por exemplo, em mármore. Para eu limpar o rejunte tem que passar um produto ácido, que fosse para eu limpar, né? No porcelanato eu posso fazer isso. No porcelanato eu posso lá usar o rejunte Renil, usar um desincrustante que vai fazer a limpeza do rejunte e vai fazer a limpeza da peça, se eu vou polir ela, entendeu? E é um produto específico para limpar o rejunte. Só que se eu tentar fazer isso no mármore, eu tiro o polimento dele. Ele não fica bacana, ele não fica legal. Então, o que acontecia no começo? Eu fazia um trabalho muito bacana, mas eu não mexia no rejunte. E eu falava para o cliente assim, tá, vou fazer... Eu nem chegava a discutir o assunto com ele, tá, sobre o rejunte. E lá no final de tantas, lá quando eu terminava, ele ficava a pedra linda, brilhosa, no entanto, aquele rejunte escuro no meio, né? Daí uma vez eu mandei uma foto pro Rodrigo, ele falou, Suzane, tá lindo, mas você não mexeu no rejunte. Eu falei, não, mas Rodrigo, não é um trabalho do restaurador, eu achei que era só eu fazia a pedra, que eu não precisava mudar no rejunte. Ele falou, Suzane, o restaurador é um conjunto. Quando você vai fazer a restauração de um piso, tudo que está no piso faz parte do restaurador. Então, você você não precisa assumir isso como um trabalho para você colocar num pacote, embora hoje nós colocamos no pacote, tá? Tem coisas que daí eu só lá no final eu faço observação. Troca parcial de rejunte, ou troca total, eu sempre faço isso no meu orçamento, entendeu? Às vezes até para o cliente não entender outra coisa. Porque quando está muito sério, quando é muita coisa, tá? Daí tem que cobrar a parte. Eu sou obrigada a falar para o cliente, tá? Ir lá e comentar com ele que precisa fazer a troca total. Às vezes é massa plástica, tá? Às vezes é massa plástica é um problema.
que as pessoas querem. Tem um restaurador aqui em Curitiba que ele é o rei da massa plástica. Então, tudo quanto é serviço que ele vai fazer, ele entrocha a massa plástica e vende para o cliente como fosse a solução. O que acontece com a massa plástica? Ela trinca, ela quebra, tá? Ela vai trincando, ela vai quebrando. Depende, se a pessoa, se a pedra começar a ficar meio solta, ele solta, ele pula aquela massa plástica que está lá dentro. Então, massa plástica é feita para estucagem, não para rejunte, tá? Massa plástica é para você fazer pequenas estucagens e não para você usar para fazer um rejunte. O rejunte, por mais que ele seja plastificado, ele é um outro componente, ele é uma outra coisa, entendeu? Ele é mais maleável, ele não é um negócio plástico seco, entendeu? Então, até uma vez eu caí numa história que bem complicada, que eu tive que fazer o rejunte de massa plástica, porque esse cidadão foi lá num cliente fazer um teste. Olha o absurdo que eu vou te contar agora. Ele fez um teste para o cliente do serviço dele, ele teve a capacidade de fazer um teste com massa plástica. E o cliente fez que eu colocasse massa plástica em toda a casa dele. Como ele ia vender, ele não queria nem saber quem que ia ter o problema depois, né? Eu falei para ele, começa a soltar, não sei o quê. E realmente, isso que eu falei da massa plástica se soltar, é lá na casa dele mesmo, que tinha umas pedras que elas não estavam totalmente fixas. Então, às vezes elas estão fixas aqui, não tem como soltar essa pedra. Né? Mas tira a pedra e põe de volta. Tira a pedra e quebra ela no meio. Porque tem partes que ela estava, mas ela trabalhava. Então, esse trabalho da pedra, você colocava a massa plástica, você não tem noção do trabalho que a gente teve, que a gente passou todo o região na hora que ia lixar, saía aquela massa plástica, entendeu? Porque ela é diferente de um rejunte epóxi, tem vários tipos de rejunte que você acha agora, que você encontra no mercado. Então, esse cidadão, ele vê e continua vendendo, tá? Ele continua vendendo. Se a gente pegar alguma foto dele na internet, de granito, alguma coisa, você vê que ele continua passando massa plástica, assim. O pessoal que vende massa plástica é apaixonado por ele. Talvez os clientes daqui a algum tempo tenham uma outra impressão do que é um rejunte de massa plástica, sabe? Mas continua aplicando, não indico, sabe? Quem quiser aplicar, pode aplicar, porque não é ele que vai ter o problema depois. Mas compra outro produto, compra um produto mais caro, já que quer fazer um trabalho bacana, sabe? Para não deixar depois o engodo na mão do cliente, né? Porque na hora pode ficar até muito bonito, mas ele dá muito trabalho para fazer e depois ele cria problemas, né? Mas assim, quando a pessoa vai fazer, Ivana, um trabalho, ela tem que se ater ao rejunte, tá? Não fazer igual eu fazia lá no começo, que eu achava que o rejunte era fora do pacote. Não pode ignorar, né? Não pode ignorar, né, Suzane? Não pode ignorar, porque é a qualidade do teu trabalho. Eu concordei com o Rodrigo. Depois eu comecei a perceber, quando a gente mudou, sorte que isso aí era lá no comecinho, entendeu? Ele não foi uma coisa que criou corpo nosso. Eu não deixei criar corpo. A partir do momento que o Rodrigo falou que eu restaurava o piso, eu tinha que me ater do fato do rejunte e trocar, porque isso fazia parte do pacote, acabou aquela situação. Então, a partir daquele momento, nós começamos a trabalhar e muito com rejunte. Depende da coisa que eu falei, depende da coisa que eu coloco no pacote. Se a coisa é muito grande, tem massa plástica que alguém foi lá um dia, aplicou, e tem muitos casos aqui assim, só o que saiu, saiu. O que não saiu tem que passar maquita. E para passar maquita, tira muito pó, faz muito pó, entendeu? Outra coisa, outro problema que você tem com a massa plástica é que é assim, por exemplo, eu estou fazendo um rejunte preto. Eu tenho uma pedra preta, um granito preto, um preto absoluto, que eu vou lixar. Eu vou lá colocar a massa plástica, certo? Vou passar a massa plástica em tudo. Quando eu lixar, ele não é mais preto, ele é chumbo. Entendeu? Ele perde cor. O branco é o que menos dá diferença de cor. Mas até o travertino, que é uma cor de massa plástica, quando eu lixo ele, ele fica mais esbranquiçado, ele fica mais palha. Entendeu? Ele perde um pouco do tom amarelado. Então, tudo isso acontece quando você vai passar o rejunte e você vai lixar. Eu até vi uma vez um vídeo de um cara ensinando a passar massa plástica. O cara botava tanta massa, ele fazia assim, ele temperava, porque essas massas são catalisadas, né? Como muito parecido com o rejunte epóxi, mas é diferente, porque o rejunte, a massa plástica, ele vem um pote único com a massa, e uma bisnaguinha de catalisador desse tamanho que você coloca dentro.
E à medida que aquilo vai passando o tempo, quanto mais catalisador, mais rápido essa massa seca, tá? Só que eles são duas coisas, eles só têm a massa e o catalisador, tá? E no rejunte epóxi você tem o elemento A e o elemento B, que são duas coisas diferentes. Uma é uma liga que cola e o outro é a massa que dá o pigmento, né? Então são dois produtos diferentes com pesos similares. E no caso da massa plástica, não. É a massa plástica, você vai pingar e vai misturar. Então, para passar rápido, o cara passava, ele colocava assim um pote, ele fazia muito pouco rejunte, porque aquilo ia secando. Aquilo seca, de repente ele vira uma gelatina, uma coisa gelatinosa, e daqui a pouco ele endureceu. Então, você acaba gastando muito produto para fazer. Claro, o nosso colega aqui que faz, passa rejunte em tudo quanto é lugar, deve ter ficado especialista, né? Já sabe até economizar. Mas no nosso caso aqui, não. E eu jamais faço isso, tá? Eu jamais vou fazer isso com o cliente. Então, sempre ficar atento nas coisas assim, normalmente que a gente faz, fazer outra observação, falar, avisar o cliente. Combinado nunca custa caro. Se precisar ser coerente com o cliente, às vezes tem infiltração. Às vezes você vê um outro problema muito sério no rejunte são as eflorescências. Às vezes dá muita eflorescência em rejunte. Uma vez até eu fui num lugar que tinha muita eflorescência que vinha dos rejuntes. Daí eu falei para o engenheiro lá, vai ter que cortar isso, que eu não faço isso, tá? Porque eu tentei uma vez fazer no hotel aqui, acabei fazendo, só que se você, com a velocidade da maquita, se você deu uma triscadinha, você já fez um rombo na pedra. Entendeu? Então tem que ser um especialista. Ivana faz um pó federal, por mais que você molhe, faz muito pó para remover, para retirar o rejunte, mesmo sendo igual lá era um rejunte acrílico que foi retirado, eles retiraram tudo. Eu fiquei de colocar o rejunte de não, colocar eu coloco, porque eu ia colocar um pó de rejunte já impermeabilizado para a gente tentar reter a umidade, tá? Quando eu fui lá aplicar, eu percebi que ainda existia umidade que corria embaixo daquela cerâmica. E isso não era nem no piso térreo, isso era no segundo andar. Então, eu acredito ali que ele tinha uma umidade que vinha de uma hidromassagem que tinha ali dentro. Era alguma umidade que tinha na casa, porque não poderia ser dali. Eram tempos que não tinha muita chuva, assim, né? E eu acho que até hoje aqueles caras continuam com aquela umidade. Porque até uma vez, eu lembro, eu indiquei para eles, às vezes, que era aquele negócio das eflorescências, saindo um pouco do rejunte, mas trazendo ele para a história, porque é onde a dor começa, né? Que o problema vem do rejunte, que é um problema que acontece no rejunte, então é pertinente falar dele agora. Então, daí quando eu indiquei o que para esse cliente, para não voltar à eflorescência, eu digo, eu passei, eu impermeabilizei, ele foi impermeabilizado por cima dele, depois que ele estava em um rejunte especial, mas existe ainda umidade embaixo dessa pedra. Quando voltar, vocês têm que fazer limpezas periódicas, porque a eflorescência ela não nasce do dia para o outro, então ela vai surgindo aos pouquinhos, ela vai ficando uma aguinha ali, como se fosse um pingo de chuva, e daqui a pouco aquilo vira uma calcinação, né? Aquilo ali vira aquela mancha esbranquiçada da eflorescência. Então eu avisei para eles, vai ter que ter um cuidado lá em cima, não vai poder deixar água parada no rejunte, vai subir ainda, porque eu estou vendo que tem embaixo. Existe ainda um produto que se chama Pack and Size, que a gente aplica nos rejuntes quando tem esse problema. E esse produto é um produto que depois eu vi numa reportagem que ele é parecido com endurecedor de concreto, porque toda essa umidade vem do contrapiso e sai pelo rejunte, porque é onde que trinca, onde faz fissuras. Por dentro da peça, só quando é mármore ou granito, porque ele é poroso, né? Agora, em peças cerâmicas, todos eles vai ser pelo rejunte que vai aparecer a eflorescência. Olha que coisa interessante. E pelo rejunte que você passa, ou endurecedor de concreto, ou esse pack and size, né? Daí tem que deixar ele ali, mas se você tiver umidade, você tem que deixar secar o concreto para ele absorver o produto. Se você continuar com a umidade, você vê que tem umidade ainda, a única solução é você continuar secando, porque nada vai impedir que a água brote, né? Ela, por algum lugar ela vai ter que sair. A água é a coisa mais interessante, que ela caminha, né?
Ela tem um caminhar dela, ela vai passando e vai indo, tanto que nós devemos ser como a água, né? Contornar os obstáculos, né? E às vezes esse contornar os obstáculos é o inimigo das pessoas, nos casos de eflorescência ou de umidade mesmo. Ela vai caminhando, vai caminhar sempre. Daí, voltando nesse caso, que foi bem interessante, que eu vivo alertando as pessoas para não terem problema com o cliente, né? E sempre tentarem se resguardar, ser honesto, ser coerente e falar assim, talvez sim, não é talvez, pode ser que normalmente é um problema que não tem solução. Mas, às vezes, a gente não insiste que sai, que eu sempre uso, às vezes, né, para essas eflorescências que tem no piso, que são diferentes dessas dos rejuntes. Então, nesse caso ali, a água continuou brotando, eles não fizeram a limpeza, eles não fizeram a secagem do piso como adequada, como eu tinha recomendado, isso em 2 clientes diferentes, tanto que hoje eu não pego mais eflorescência. Se a pessoa for me chamar, tem assim, 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 não. Se você não é capaz de manter o piso seco, você se acostume com o que você está vendo, sabe? Se a pessoa não tem a capacidade de... Mesmo quando tem manta asfáltica, acontece, tá? Porque ele tem argamassa para segurar na manta asfáltica. Então, né? Mas tem manta asfáltica, mas tem argamassa. E é dessa argamassa que vai verter isso aí pelo rejunte. Então, nesse caso, foi bem interessante que o cara... Passou um tempo, eu dei todas as indicações para eles manter aqueles rejuntos sem sais, eles precisavam manter, precisavam fazer uma limpeza periódica, ou naquele caso usar um desencrustante sempre naquela água para derreter aquela sal, por mínimo que fosse, né? Passou, acho que uns 2 meses, ele me ligou, e olha só o papo do engenheiro para mim. Porque lá o cara lá era o cunhado dele. Porque o advogado da casa, eu digo, eu não tenho nada a ver se o cara é advogado, é médico, é diretor, é presidente. Eu avisei para vocês que aquilo ia precisar de manutenção e eu não garanti que aquilo ia resolver. Eu digo, existe uma infiltração muito grande naquela hidromassagem ali, porque é o único lugar que tem muita água. Então, vocês procurem o problema de vocês e eu não tenho interesse nenhum de saber se é engenheiro, se é doutor, se é advogado, se é juiz, se mora em Brasília ou mora em Curitiba, não interessa. Eu digo assim, vamos ser justos, eu avisei para vocês, você sempre oriente, porque isso te dá o quê? As pessoas, a autoridade. Porque às vezes as pessoas vão tentar algum subterfúgio, alguma forma de te pressionar para você resolver um problema que não é seu. E às vezes, muitas vezes, o problema que não é seu não tem solução. Então você volta a repetir, todos os vídeos a gente tem insistido aqui, né, Ivana? Sim. Tem alertado as pessoas, se elas caírem, aprenda com o erro dos outros para não errar sozinho. Então, graças a Deus, nessa obra ali, depois eles tentaram me passar para uma outra obra, de um outro cara, que era o Pepino também, que eles queriam transferir o Pepino para minha mão. O cara era um português, vamos passar o português para você, porque a gente já não aguenta mais ouvir o português falar eflorescência. Então, a gente vai passar ali para você, vai pagar para você assumir o problema. Não façam isso, não vale a pena, nada vale mais do que a nossa paz, né? Então, tomarem só esses cuidados dessas umidades que existem no rejunte, lembrando sempre que quando você vai fazer um trabalho no piso, o rejunte passa a ser um produto seu, algo que você deve tratar e tratar com muito carinho e também pôr no seu orçamento isso, porque eu já vou garantir para vocês que vocês vão ter muito trabalho com os rejuntes. Ô, Suzane, eu queria fazer aqui uma observação, acho que é muito legal, muito interessante, porque eu escuto isso de algumas pessoas que acompanham o nosso vídeo Papo Reto, e eu também, que sou da equipe, não estou no campo de batalha com você, mas sou da equipe do Restaurador VIP, o que eu sinto nesse nosso vídeo é que você que está no campo de batalha, você passa a sua experiência de uma forma que a gente consegue se imaginar no local. A gente consegue imaginar a banheira de hidromassagem, a gente consegue imaginar a eflorescência acontecendo, você vendo como você vai tratar aquilo. Então, isso é muito legal. As pessoas têm relatado isso e eu queria te dar esse feedback, que eu acho que é muito legal, né? Para quem acompanha o Papo Reto, né? Que você tem tal autoridade, conhecimento no assunto, que às vezes a gente consegue se reportar para o local. E ficar lá com você, imaginando como que você está fazendo e tal, com a riqueza de detalhes que você passa. Eu acho que é muito legal a gente colocar isso aqui no vídeo nesse momento. E aí, então, eu vou agora já te fazer uma outra pergunta sobre o rejunte. Vamos lá. Tá? Qual que é o tipo de rejunte que a Suzane indica?
Olha, Ivana, que eu indico, assim, depende do caso, tá? Às vezes, se você tem um condomínio que é o hall de entrada, que tem pouco, um condomínio pequeno com os moradores, as pedras estão bem firmes, né? Você não vê que não tem nenhuma flocada por dentro. E é muito fácil você ver quando ela está flocada, que você bate nela, você sente um oco, entendeu? Então, esse oco dela pode trincar o rejunte. Então, normalmente, nesses casos, você pode usar esse rejunte, mas tente comprar um rejunte, por exemplo, tem marcas muito boas. Acho que não é bom a gente ficar falando marca, mas tem umas marcas Xing Lings, mas assim, tem marcas específicas para porcelanato, tem marcas específicas para cerâmica, tem marcas, diz no pacotinho, tá? Tem marcas específicas para granitos e mármores, tá? Granitos e mármores pode ser o mesmo, mas para porcelanato, para cerâmica, então produtos bons, não vão lá colocar qualquer rejunte, porque não é até um rejunte caro. Só que, claro, você pode comprar R$2, mas você olha o pacote, está assumindo até a letra do fabricante, entendeu? Então, você já imagina a qualidade, a não ser que você já está acostumado, não, eu compro esse aqui, já sei, é muito bom, uso sempre, mas assim, para você que está começando, procura marca boa. Não adianta você trocar o rejunte, daqui uma semana a cliente te ligar que soltou tudo. Não é verdade? Olha que micão. Você chegar lá e olhar e dizer assim, puxa, é verdade, né? Soltou. E agora? Fazer tudo de novo. E outro detalhe, deixa eu dar um outro detalhe. Nós aqui da nossa empresa, o que a gente faz primeiro quando a gente vai num cliente? Primeiro eu vou fazer o polimento, né? Eu vou fazer todo o polimento da pedra, eu vou lixar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou, no caso do mármore específico, eu vou finalizar ele. Eu até tiro o rejunte antes, entendeu? A gente começa a fazer o lixamento, já vem alguém, já antes da gente lixar, já vem alguém te removendo todo o rejunte, daí a gente vai fazer todo o lixamento, daí nós vamos fazer todo o trabalhado nele, daí nós vamos vitrificar. Quando a gente chegar lá no final, Ivana, é que a gente vai pôr o rejunte. Porque muitos produtos que a gente usa para dar brilho, eles sujam. Pergunta como eu sei disso. Como você sabe disso? Que eu já tive que limpar muito, né? Eu já tive que limpar com o dedo. Pegar uma coisinha ainda para não danificar, né? Para não sujar, tirar o brilho do vitrificante. A gente teve que ficar ali com uma espuminha, tirando todo o excesso do nosso produto. Entendeu? E o mesmo eu falo para vocês quando vocês vão fazer um polimento. Se vocês trocarem e passarem o rejunte antes, o que acontece? Você vai sujar com pó. Você vai passar o teu pó e vai ficar sujo. Então, tudo isso, pelo menos na nossa empresa, em questão de produtividade, isso é uma coisa no final, tá? A gente remove todo ele antes, mas a gente vai tratar ele no final, a não ser que seja limpeza, tá? Se você vai fazer uma limpeza só dele, daí é uma coisa totalmente diferente. Mas isso é muito raro, porque até para uma limpeza, às vezes você já tem... Quando o rejunte é só limpar, já é um rejunte mais resistente, entendeu? Daí você vai dizer, mas não vai sujar do mesmo jeito? Se você limpar antes? Não, porque o rejunte mais antigo, às vezes, é de boa qualidade. Então, ele não pega... Ele é diferente de quando eu passo um rejunte hoje para eu polir amanhã. Um rejunte que está lá, ele já tem mais resistência. Você limpou ele, mas ele é mais resistente, ele está mais tempo ali. Tudo que é massa, que é cimentício, quanto mais tempo de cura ele tiver, mais resistente ele vai ser. Então, a tendência é que nos primeiros dias os rejuntes eles sejam muito mais sensíveis que depois de uma semana, entendeu? Esses rejuntes que a gente chama de seco, né? Esse pó que é seco, né? Um outro macetinho que eu vou ensinar para as pessoas é assim: como que eu faço para eu saber a cor do rejunte, né? Porque, puxa, se você for com uma pedra nessas lojas grandes, tipo Leroy Merlin, Cassol, que tem muita cor, porque quando você precisa de muita cor aqui em Curitiba, eu tenho que ir nessas lojas, nesses home centers que tem aqui. Tem lugares que não vai ter e tá tudo bem, tá? Mas aqui, graças a Deus, tem. Se eu for com uma pedra lá, Ivana, juro por Deus, eu levo mais de 1 hora passando aqueles negocinhos de cor de rejunte que existem, a quartzolite, talvez você nunca tenha ido comprar rejunte, mas a quartzolite, ele tem todos os tons sequinho já. Sequinho, assim, a pedrinha, eles fazem um modelinho de como que é aquela cor, depois que você joga água nela, ela fica lá. Mas um macete muito legal, igual aqui na nossa empresa, a gente tem vários pacotes de rejunte, assim, de um monte de cor que a gente usa, sobra um pouquinho, usa, sobra um pouquinho. Quando eu vou trocar o rejunte no cliente, o que eu faço? Eu pego o pó seco dele
e passo no rejunte e vejo se ele vai combinar. Você entendeu? Porque depois que eu molho ele, ele fica de outra cor. É igual quando você tentar passar, por exemplo, um rejunte, eu compro lá nem é o grafite, que o grafite é escuro. Ele tem uma outra marca de uma outra cor, que ele tem vários nomes de cores, né? Então ele tem, não vai me falhar a memória, depois a gente coloca ele aqui escrito. Só que ele é um rejunte assim, que quando você molha, ele fica preto. Ele fica preto. E quando ele seca, ele fica um acinzentado clarinho. Entendeu? Ele fica um acinzentado. Não é grafite, é uma outra cor. Que vai me fugir o nome, eu não vou nem ficar batendo aqui, senão já vai levar muito tempo discutindo a cor. E na hora que eu coloquei ele seco, né? Esse aí, ó, fica legal. A gente misturou, ele ficou aquela tinta preta no meio. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai me matar a hora que ela chegar aqui, né? Então, é uma coisa muito bacana, às vezes até para o cliente. Uma vez o Juliano teve um problema que ele falou assim, eu fui na cliente, mostrei as cores, perguntei para ela a cor do rejunte, ela me falou a cor, mas isso aí oscila muito. Por exemplo, a quartzolite não é a mesma cor da Weber. Tem muita diferença, não é a mesma cor dos rejuntes da Eliane, que não é a mesma cor do rejunte do fulano de tal. Então, cada empresa é aquela mesma jogada que eu falo, que é o dia que você faz. Eu vi um pessoal fazendo grafiato. Vale a pena comentar isso aí. Então, você vai e compra o grafiato, eles têm a mesma quantidade, tudo pesado das mesmas coisas. Só que o que o pintor já sabe? Quando eu vou comprar grafiato, eu compro tudo da mesma partida. Então, eu quero tudo, por exemplo, eu já somo tudo que eu vou usar na casa, daquela cor, porque ele vai ficar diferente. Ele vai ter um tom diferente se eu precisar de um pacote. Um simples pacote vai dar diferença, porque era um outro dia, era uma outra temperatura, a água estava no outro grau e a máquina funcionou mais, ou deu uma batida menos. Então, ele sempre recomenda, sempre faço, e é isso eu falo do próprio rejunte, marcas diferentes, cores diferentes. O palha não é o mesmo palha dessa marca que é a mesma cor da outra. Então, o que eu faço? Às vezes por exemplo, eu vi que a cliente estava batendo muito no palha. Não é palha, é cor palha, é cor palha. E eu achava que não era. Eu achava que era marfim. E eu fui e coloquei as duas cores para ela no rejunte. Nós já tínhamos polido tudo. Eu falei assim, qual das cores que a senhora quer? É ou essa com ele seco. Pego do pacotinho e coloco. Essa cor ou essa cor? Qual que a senhora quer? Essa daqui. Essa daqui era o marfil. Sabe? Era cor marfil. Então, quer dizer, se eu passasse o palha, depois ela ia me questionar. E o Juliano já teve esse problema, da cliente falar para ela uma determinada cor, ele passar e ela ir lá e querer que ele retirasse, porque não era a cor que ela tinha escolhido. Tá? Então, para isso não acontecer, você tem que fazer se você tiver essa condição de chamar o cliente, mostrar para o cliente a cor, é muito legal que você faça, é muito prudente você fazer isso, entendeu? Porque é bem complicadinho, a pessoa fala, rejunte, é só um detalhezinho, não é só detalhezinho, não. É algo que se o cliente não gostar, é algo que tem que ficar próximo da pedra, ele não pode ficar gritando lá dentro da pedra, principalmente quando você vai fazer um mármore branco, que às vezes o branco não é tão branco, só nas cores de branco, né? A pessoa diz, branco é branco. Não, branco é branco não. Tem o branco neve, branco gelo, branco pérola, branco não sei o quê. Então, quando você vai estudar colorometria, uma coisa assim, né? É muito interessante. Nem o preto é preto. Tem o preto, 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 não sei o quê. É super incrível. E esse problema também de cor. Vale muito ressaltar para as pessoas que estão ouvindo tomar esses cuidadinhos na hora de aplicar o rejunte, tá? Porque agora eles têm certeza que o rejunte faz parte do trabalho, eles vão ter que começar a tomar cuidado. Também tem uma historinha bem legal, que eu trabalhava com os produtos da Pisoclean, eu vendia os produtos, né? E eu dava treinamento nas empresas aqui, Ivana. Eu fui numa loja que vende também um home center aqui, da treinamento. Eu fui numa salinha que tinha em cima e eu falei assim, o rejunte aqui é preto, né? Eu falei para eles, mas mesmo assim eu vou mostrar como o produto Rejunte Renew, ele limpa o rejunte, porque ele vai entrar, ele vai puxar a cor do produto, ele vai só expelir a sujeira e vai manter a cor, né? E daí eu fiz ali o treinamento, tal, deixei, vi que estava saindo uma água suja de dentro, falei, meu Deus, só falta o infeliz do produto agora tirar a cor, né? E daí eu fui, limpei, passei um pano, tirei ele, tudo. Quando eu olhei, ele ficou um grafite. Ele não era preto, ele ficou grafite.
Daí, para minha sorte, tinha quem estava assistindo a aula era a esposa do proprietário. Daí eu falei, nossa, que interessante, eu achei que esse rejunte era preto, aquele ficou grafite, então ou o produto tirou um tom, né? Ou esse rejunte não era preto, ela olhou para mim, não, ele era bem dessa cor aí mesmo, ele ficou preto porque estava sujo. Você entendeu? Entende como que é? Então o Uhum, rejunte uhum. ele vai pegando cor. Então é assim, às vezes não é a cor que você está vendo lá na hora que é a cor do rejunte. Um outro problema, olha que interessante. Eu contei num papo reto nosso que eu tinha ido tirar o brilho de uma pedra, né? Lá teve problema no rejunte. Porque o rejunte, quando as pedras estão polidas, elas são mais escuras. Quando as pedras estão foscas, elas são mais claras. Então, o que eu falei para o rapaz dono da casa, você vai ter que remover o rejunte, porque com certeza a pedra, o rejunte é mais escuro e não deu outra. Realmente, o rejunte ele ficou bem mais escuro. Então, a gente mudou de um bege para um palha, de cor só de lixar uma pedra. E tem muitos vídeos que tem aí que a gente mostra, né, Ivana, essa diferença do polido e do fosco, né, a intensidade de cor de uma e outra, e isso também é uma coisa para se pontuar, que vai acontecer se vocês alterarem a característica da pedra, o rejunte também vai ter que ser eliminado por uma questão que a cor dele não vai combinar com o restante do piso, né? Ô, Ok? Suzane, eu vou pedir o pessoal que está acompanhando para anotar, porque Tem que anotar. só aqui você deu aí umas 3, 4 dicas que valem ouro e que só quem está no Aham. campo de batalha é que E sabe. sabe, com É, certeza. então Uhum. aproveita o vídeo, aproveita as dicas e anota. Coloca aí debaixo do braço, coloca na cabeceira, porque são dicas valiosas, né? Uhum, com certeza, muito. Bom, e para terminar, e aí, pessoal, fica atento que nós estamos terminando o papo reto de hoje, mas nós temos uma pergunta que é muito boa, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Suzane, eu escuto dizer, algumas pessoas também têm esse questionamento muito forte sobre o epóxi. O Então, rejunte epóxi, o rejunte muito boa epóxi. pergunta. Já ouvimos falar que ele resolve todos os problemas, que ele veio para resolver todos os problemas, né? Uhum. Eu procurei saber sobre isso, as pessoas que te seguem também trazem isso muito forte, e aí a gente queria saber a sua opinião. O que você acha do rejunte epóxi? Bom, primeiramente, que ele vai vir quase com o mesmo problema. Ele tem um problema lá da massa plástica, só que ele é um rejunte. Ele não é feito para estucagem, ele é um produto específico para você rejuntar, para você fazer o rejunte. Ele tem dois elementos, como eu comentei anteriormente, o componente A e o componente B. Então, ele é uma massa e uma liga, o que vai secar ele. Por que ele perdeu essa fama, Ivana, de ser a solução? Realmente ele era a solução, mas ele para ele ser a solução, para ser definitivo, o que ele precisa ter? Que o A e o B sejam exatamente nas mesmas medidas. As pessoas começaram a tentar fazer essas medidas no olho, porque se você misturar os dois potes junto, ele seca muito rápido. Então você perde muito produto, você não consegue ter tempo hábil de fazer toda a aplicação. Porque ele vai secar na metade do pote, ele já vai estar todo seco, entendeu? Ele seca muito rápido. Então, o que eles começaram a fazer? No olhômetro. Então, é um pouco desse e um pouco daquele. E misturo e passo. Um pouco desse e um pouco daquele. Mas ele não tem que ser um pouco desse e um pouco daquele. Ele tem que ser 100 gramas desse, 100 gramas daquele. 151 gramas desse, 151 gramas daquele. Entendeu? Para ele ser exato. Ele tem que ser exato essa fórmula. Só que lá no campo de batalha não é bem assim. As pessoas não levam uma balança, né? Ele não tem, porque normalmente quem faz isso é o pedreiro, entendeu? O pedreiro que vai fazer. E depois, para nós restauradores, ele ainda tem um segundo problema, porque esse produto ele vai deixar um residual, entendeu? Esse residual, por mais que você saiba, tem habilidade, que você limpe você passa ele com a espátula, depois você limpa ele com uma esponja úmida. Mesmo que você limpe com a esponja, ele deixa um residual que fica parece uma nuvem, porque ele é como se fosse uma coisa plastificada. Ele é um plástico, né? A imitação de um plástico. Só que ele tem diferente da massa plástica, ele não fica tão rígido, entendeu? Ele não estoura.
Então, o que acontece? Depois, para você tirar essa massa residual, você tem que usar ainda um segundo produto, que tem um da Belizone e um da Pisoclean, que são removedor. O da Pisoclean é removedor de rejunte epóxi. O da Belizone eu não me recordo o nome, mas são 2 produtos que são feitos para você tirar esse residual. Então, como ele dá muito trabalho, ele tem um valor agregado muito maior, ele é muito mais caro, e ele está ainda com esse problema, ele acabou criando essa má fama aí por conta dessas aplicações erradas, das gramagens erradas, ele acabou se tornando tipo um produto muito caro com um efeito que não é permanente, entendeu? E acabou estragando o rejunte epóxi. E até mesmo a aplicação dele é bem complicada, né? Como eu tinha falado anteriormente, voltando à resposta lá, eu acabei esquecendo de não comentar na resposta anterior, né? Qual que é o rejunte que eu tendo a usar mais? Porque eu falei, né? Lembra que daí a gente aumentou o assunto? Eu costumo usar mais e vai no rejunte acrílico, tá? O rejunte acrílico é um potinho. Depois a gente até pode colocar, quando se virar um vídeo menor, um potinho aqui, tem várias marcas, ele está pronto para uso. Ele tem até uns que são umas bisnaguinhas de meio quilo, de 1 quilo, entendeu? São produtos mais caros, mas eles têm uma resistência muito maior e uma secagem muito mais rápida, entendeu? Então, tem que cuidar na hora que passa, porque se você ficar com um pelotinho na unha daquilo sem querer, na hora que você está passando, que você vai no potinho para pegar, que você está passando, se ele ficar, ele vira uma pedra na tua unha. É a coisa mais interessante no mundo, você tem que quebrar ele ainda deixa a marca dele na tua unha. Então, ele é um produto bem mais resistente, ele é um pouco, bem mais caro, vamos colocar assim. Ele já está prontinho, você não precisa misturar ele. Ele vem na lateral dele, aquela cor que ele tem é a mesma cor que ele vai ficar quando secar, tá? Ele não altera a cor. Então, a cor dele molhado é a cor dele seco, ele não tem alteração de cor, porque ele vem ali, né, travertino, vem a cor. E outra coisa que eu ia falar que era importante dele, quando as pedras trabalham, ele ajuda a dar uma segurada, tá? Essas pedras, porque ele fica bem firme ali. A não ser que você terminou de passar, vem alguém passar por cima, daí já empurra ele, né? Então, eu acho assim, em todos eles, vamos supor que de todos os nossos trabalhos ali, a porcentagem de cada um tipo de que a nossa empresa usa. Então, vamos supor, nós vamos usar aí uns 30% do rejunte específico, o rejunte seco, né? Específico para porcelanato, mármore e granito. E em 60% dos casos nós vamos usar o rejunte acrílico. Por essa resistência melhor, pela secagem, entendeu? Porque ele é mais forte, por uma série de coisas, mas isso a gente avalia o ambiente, tá? Se o ambiente é avaliado. Um hall de entrada eu já não usaria, já do uso normal, tá? Agora, num banheiro, num lugar assim, e massa plástica somente para estocagens, né? A pessoa quer usar um rejunte, eu use produto para rejunte, que é a rejunte epóxi, né? Suzane, Essa é a nossa dica. e só para a gente fechar a terceira pergunta, qual a sua opinião sobre o rejunte epóxi? Usa, não usa, usa em alguns casos? Porque você já falou das vantagens e desvantagens dele, né? Mas e você, tem usado nos trabalhos que você faz? O que você indica para o pessoal? Qual a sua opinião? Usei uma vez, Ivana, uma única vez, tá? E ainda não foi num piso, foi numa estrutura, foi num portal de granito de um condomínio aqui em Curitiba, que a placa estava se soltando, entendeu? Então ela tinha aberto uma brecha numa das placas, ela soltou uma lateral e abriu uma brecha assim, tal. E daí eu conversei com um amigo meu que entende muito de rejunte, né? Eu levei ele até lá, ver se tinha como soltar para resolver o problema, que às vezes você precisa de uma opinião de um cara que assenta a pedra lá, né? Como esse meu amigo, ele faz muita coisa, ele é mais que um marido de aluguel, porque ele entende de motor, ele entende uma série de coisas, inclusive é um super amigo, adoro ele é o cara que arruma minhas máquinas aqui quando eu tenho algum problema, e eu sempre levo ele, porque ele entende de colocar, de tirar piso, quando eu preciso cortar um rejunte é ele que vai, porque ele é muito caprichoso, e eu chamei ele lá e falei assim, Ronaldo, me diz uma coisa, o que você acha disso aqui? Tem que dar um jeito de tirar, soltar essas placas. Fazemos o que aqui nesse caso? Eu falei, passo massa plástica? Ele falou, não, massa plástica não, que com o sol ela vai quebrar. Massa plástica não, porque com o sol ela vai quebrar.
Ele falou, passa rejunta epóxi. Compra um rejunta epóxi dessa cor, passa aí que vai resolver o problema do cliente, que ele vai aderir bem, ele vai ficar mais maleável ali e o sol não vai quebrar ele. Entendeu? Então, usei uma única vez e nem foi em piso. Não é um produto que eu uso, tá? Não sou cliente. Posso comprar num caso ou em outro, porque o nosso trabalho aqui é produtividade, não é fazer engodo, não é querer fazer bonito, não é querer conversar o cliente para cobrar mais caro, não. Nós não, massa plástica nós usamos para estucagem, nós usamos rejunte de junta seca, massa seca nessas comuns, de marcas boas, de qualidade, tá? Que é esse pozinho aí, o convencional, que tem em todas as lojas, mas marcas boas, né? Os mais caros, né? Ou para você saber se um produto é bom ou não, se vê o mais caro. Né? É mais caro e está escrito porcelanato, compra ele. Ah, é mais caro e está escrito mármore e granito, compra ele, porque ele vai ser o melhor. Eu não vou aqui ficar falando de marcas aqui de região, porque eu não quero pecar com ninguém. Tem várias marcas muito boas. Então, mas a empresa, a nossa empresa, não. Então, raramente. Eu recomendo. Rejunte acrílico, show de bola. Cara, pode usar. Até quando você quiser usar o seco lá, você quer passar o acrílico, passa. Cara, é muito bom. Tá? É o que eu super recomendo. Agora, tem casos que é muito mais rápido você passar, porque vai ter o tempo de cura, vai dar para curar bem, não vai cair o rejunte, lá. Usa os mais simples, os mais baratos, que não são tão baratos, né? Que os baratos já expliquei, né? Mas a empresa aqui nossa é mais rejunte acrílico. 60% é rejunte acrílico, 40% o rejunte para porcelanatos, indicação de porcelanatos, mármores e granitos. Tá? É isso aí, pessoal. Então, estamos terminando mais o Papo Reto. Queria agradecer a Suzane, a disponibilidade sempre de estar aqui com a gente e pedir ao pessoal, deixe sua dúvida, deixe a sua pergunta, deixe um tema, deixe questionamento lá nas redes sociais. A Suzane está presente no Facebook, no YouTube, no Instagram. E aí você deixa a sua pergunta, deixa seu questionamento, deixa a sugestão de um tema e a gente traz aqui no Papo Reto e bate esse papo gostoso e descontraído. Obrigada, Suzane. Obrigada a você e obrigada às pessoas que estão nos assistindo e até o nosso próximo Papo Reto.